O agronegócio já contabiliza prejuízos bilionários em razão dos incêndios. Entre os meses de junho e agosto, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil divulgou que as perdas superaram 14 bilhões de reais. Cerca de 3 milhões de hectares de propriedades rurais no Brasil foram afetadas pelas queimadas. O deputado Evair de Mello está aqui conosco. Deputado, obrigado, em primeiro lugar, pela entrevista. Boa tarde, bem-vindo. Queria ouvi-lo sobre o drama em si, o deputado que vive o produtor rural, e principalmente como é que vai ser resolvido isso. Que tipo de apoio é necessário nesse momento? Quais são as necessidades do produtor? E o governo federal, como é que tem se comportado diante disso? A resposta tem sido à altura da dramaticidade da situação, deputado? Mais uma vez, quero parabenizar vocês por estar tratando desse tema e abrir um espaço para que possamos aqui explicitar a importância do agro e o drama que nós estamos vivendo na agropecuária brasileira. A agricultura é negócio a céu aberto e agricultor não tem contra-cheque. É bom que essas imagens, a sociedade urbana, possa ter uma percepção muito clara do desafio que é fazer agricultura. Você imagina que um prejuízo já direto, na verdade, tratando a ordem de 15 bilhões de reais, quase 3 milhões de hectares impactados, e naturalmente isso vai se somar a uma cadeia de negócio, o prejuízo direto para os agricultores, mas perde a prefeitura, perde o Estado, perde a União, perde o consumidor. Naturalmente o estrago disso é muito além desses 15 bilhões de reais já estimado em prejuízo direto, em termos de nutrientes, em termos de animais, em termos de pastagem, de plantações e também em termos de faturamento. Infelizmente, o governo federal atrasado, como sempre, não preveniu, porque estava bem alertado. Nós teríamos o efeito climático de seca, por consequência, seca você aumenta o risco de inflamáveis em todo o país. O governo deveria ter se precavido para isso, mas não o fez por simples omissão. Você vê que 350 milhões foram gastos só com ONGs na gestão da Marina Silva, mostra o que é a prioridade para ela, que é gastar com ONGs, com a sua companheirada, com a sua turma, e de efetivo nada. Portanto, e aí em algum momento, a própria ministra, completamente desqualificada para tratar do tema, ela pode ter outras aptidões, menos para ser ministra do Meio Ambiente, muito menos para gerir um fenômeno igual esse. Ela não tem nenhum currículo de gestão. Pautou mal o presidente da República, que quer de vez em quando fazer um enfrentamento ao agro, e chegou até em algum momento ventilar a hipótese que o próprio agro estaria colocando fogo nos seus negócios. Tem que ser surreal você imaginar que alguém iria colocar fogo na sua própria casa. Muitos desses incêndios, naturalmente, foram incêndios criminosos. Inclusive, tem investigações da Polícia Federal em todo o Brasil, tem aqui no Espírito Santo, São Paulo, enfim, no Centro-Oeste, no Norte, Nordeste todo, tem investigação da Polícia Federal, muitos incêndios criminosos, mas muitos desses incêndios são por fenômenos naturais, ou por uma combinação de fatores. O que nós temos que ter realmente efetivo era ter um efetivo, estar prevenido para isso, e os estados, só São Paulo realmente que deu uma resposta à altura. O que o Tarcísio fez foi algo realmente impressionante, com capacidade de resposta, mas os outros estados, principalmente no nosso Espírito Santo aqui, os produtores rurais ficaram completamente abandonados, sem nenhuma capacidade de resposta. Agora, a esses agricultores, aqueles que estão segurados, naturalmente, vão recorrer a essas peças de seguro. Nós estamos esperando também aí para que possa ser enquadrado aí nos manuais de... Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o governo não se preveniu, não tem recurso para isso, não tem uma capacidade de resposta. A agricultura, mais uma vez, ela está abandonada, quem vai pagar a conta são os agricultores, e claro, com certeza essa conta também vai chegar para o consumidor, porque tudo aquilo que nós temos que produzir de açúcar, de álcool, de proteína animal, de café, lavouras queimadas por todo o país, e até mesmo de florestas e áreas que estavam em recuperação, tem um prejuízo ali, um prejuízo de água, de recursos hídricos, que efetivamente tem um impacto no consumidor. Então é a irresponsabilidade, a falta de atitude e a falta de planejamento do governo federal, liderado pela Marina Silva, vai custar muito caro a todos os brasileiros. Deputado, deixa eu abrir aqui para as perguntas dos nossos comentaristas também, a Josiane Reis e o João Belucci. Você, Josi. Boa tarde, deputado. Como o senhor bem mencionou, nós não tivemos aí uma efetividade, muito pelo contrário, porque no início do período de seca, o governo federal ele fez cortes no orçamento de combate a incêndio do IBAMA,
E até agora, né, todo dia, toda semana, o cidadão ele abre os noticiários e só vê novas notícias de recorde de queimadas e tudo mais. E assim como aconteceu em relação às enchentes no sul, o senhor acha que vai acontecer a mesma coisa em relação aos incêndios? Porque o senhor já adiantou aí, né, respondeu um pouco da minha pergunta, mas só para enfatizar, o que vai ser feito, o que o senhor acha que ainda vai ser feito este ano? Porque eu acho que as discussões até estão acontecendo, mas isso vai surtir no longo prazo, talvez para o período de seca de 2025. Este ano algo ainda vai se concretizar em relação ao combate, porque nessas horas a gente novamente volta à discussão que seria uma solução para tudo isso, que é o federalismo, né? O poder do país hoje é muito concentrado em Brasília. Então, as decisões que são tomadas ali nunca ajudaram efetivamente os problemas locais nos estados. Então, assim, só para resumir, como o senhor já adiantou, nós temos esse prejuízo, isso vai impactar no consumidor, vai impactar na inflação. Algo mais concreto vai ser feito para o cidadão esperar ainda este ano? Olha, esse fenômeno do incêndio, para quem acompanhou, ele ocorreu em quase todo o planeta. Tivemos nos Estados Unidos, tivemos na Europa, tivemos na Austrália. Qual a diferença? A capacidade dos governos de dar resposta ao enfrentamento. E é preciso deixar muito claro, nós tivemos chuvas aqui no Espírito Santo também, com municípios totalmente destruídos. O Rio Grande do Sul, eu estou falando que eu estive no Rio Grande do Sul, andei por todos os vales dos rios afetados. E agora veio o fenômeno desses incêndios. Preciso deixar muito claro, né? A ficha tem que cair. Nós não temos governo, nós não temos gestão, o governo não tem articulação interna, né? Eu já até disse isso lá, assim, é lamentável quando você vê uma Marina Silva tratando de um tema que ela não conhece. Era muito melhor ela falar assim, olha, eu não conheço o tema, não domino o tema e pedir ajuda. Não é feio pedir ajuda. O Tarcísio de São Paulo, repito, mostrou essa grandeza. Pediu ajuda às Forças Armadas, pediu ajuda do setor privado e conseguiu dar uma resposta ao enfrentamento a esse fenômeno dessas queimadas. Nós não temos orçamento, não existe planejamento e eu vou falar uma frase muito lamentável, mas nós vamos ter que resolver os nossos próprios problemas, porque se depender do governo, nós estamos abandonados, o governo está passeando, né, não tem nenhuma atitude, não tem nenhuma proatividade, principalmente esses incêndios que é ligado ao agro, né, o governo tem uma má vontade, e eu não vou dizer nem do ministro Fávaro, porque o Ministério do Fávaro sem dinheiro também não vai fazer nada, ou seja, e para governo é prioridade aonde ele coloca dinheiro. Para governo, o que é prioridade do governo? Não é o discurso, é efetivamente onde ele bota dinheiro. E está claro que quando a Marina Silva bota 350 milhões em ONG, né, produção agropecuária e preservação ambiental, não é a prioridade dela, ela tem que alimentar uma outra cadeia do qual ela sobrevive. O ministro Haddad, quando muito fala, pouco entrega, porque nada conhece também, apesar de mostrar uma boa vontade, mas boa vontade para a competência está muito longe, também não fez nenhuma decisão de governo e ter nos seus caixas resposta para isso. Portanto, a notícia para os brasileiros não é boa, porque no momento igual a esse, o governo tem que ter utilidade. No momento igual a esse, o governo não tem nenhuma utilidade, e o que é público tem que trazer solução. E o governo também não tem solução para os nossos problemas. Infelizmente, nós estamos à deriva porque a prioridade do governo são outras questões. Não é a recuperação do Rio Grande do Sul, não é a recuperação do Espírito Santo e muito menos o combate ao incêndio, porque o dinheiro do governo está em outras causas. Muito bem, aí a palavra do deputado federal Evair de Mello, presidente da Comissão de Agricultura da Câmara. Obrigado, viu, deputado, pela presença aqui. Boa tarde, até uma próxima. Boa tarde, agradeço a oportunidade. Vamos apagar fogo. Se depender do governo, queima tudo.